quem você tem sido neste mundo? Uma cópia ou você tem revelado a face de Cristo em você? Você já deve ter tirado cópia de algum documento, de algum material. Tirar cópia, fazer cópias é fácil. Mas quando você precisa criar algo novo, quando você precisa ser autêntico, aí que está a questão. Você tirar uma cópia não vai exigir de você esforço, não vai exigir que você entregue algo original. Você simplesmente vai lá e copia, é algo fácil de fazer. Você não precisa criar. E criar gasta tempo, criar demora. Copiar não. Copiar é instantâneo, é imediato. Apenas um clique, aquilo resolve. Mas quando nós somos cópias, nós não revelamos de fato quem somos. Quando nós nos escondemos em uma cópia, nós escondemos a nossa identidade. Ou seja, a cópia, ela esconde a verdadeira identidade de quem somos. Você já deve ter ouvido a história de Davi, que venceu o gigante Golias. Aquele menino pequeno, frágil, ele precisou ser autêntico. Ele precisou revelar a face de Deus, não copiando alguém, não fazendo o que os outros estavam fazendo, mas ele precisou ter a coragem de ser ele mesmo, com as ferramentas com que ele tinha, com o corpo físico que ele tinha. Ele precisou ser ele mesmo, mesmo diante das limitações que ele tinha. Ele precisou encarar aquela situação e falar: eu não vou copiar o outro, eu não vou fazer o que o outro está fazendo. E ele precisou ser autêntico, ele não copiou. Ali naquela situação, seria muito mais fácil fazer o que todos estavam fazendo. O rei Saul falou para ele: Davi, vou te entregar a minha armadura. E quando ele veste aquela armadura, ele se sente incomodado. Mas quantas vezes nós queremos revestir-nos da imagem do outro? Quantas vezes nós queremos colocar a armadura do outro em nós? Quantas vezes nós queremos colocar a capa do outro em nós? Por quê? Porque essa capa nos deixa mais confortáveis, porque quando colocamos essa capa, essa armadura, nós estamos dizendo para os outros que eu estou fazendo aquilo que o outro está fazendo. Eu não precisei me expor, eu não precisei mostrar a minha vulnerabilidade. Eu apenas repliquei o que os outros estavam fazendo. E ali, naquela situação, daquela batalha, Davi precisou ser autêntico. Ele precisou olhar para ele e dizer: eu não vou lutar com as armas que o outro tem. Eu não vou copiar o que o outro faz, o modo dele andar, o modo dele vestir, o modo dele falar. Eu vou ser eu mesmo. E esta é a grande coragem, sermos nós mesmos. E eu te pergunto, você tem coragem de ser você mesmo? Você tem coragem de ser você mesmo diante das suas vulnerabilidades, diante dos seus defeitos, diante das suas fragilidades? Você tem coragem de se expor para o outro e dizer: eu não vou copiar outra pessoa, eu não vou ser cópia de outros, ainda que seja mais fácil. Ainda que seja mais fácil. Mas eu prefiro passar pelo processo em que é mais difícil, em que é mais trabalhoso, porque eu sei que eu serei eu mesmo. Mesmo se eu perder algumas batalhas, mesmo se as coisas não saírem do meu jeito. Davi, ele foi corajoso. Ele poderia ter perdido aquela batalha, mas ele sabia daquilo que ele tinha dentro dele. Quando nós copiamos o outro, quando nós queremos ser igual ao outro, nós, de uma certa forma, nós estamos nos protegendo de sermos criticados, de sermos julgados. E Davi, ele não ficou neste lugar. Ele não ficou neste lugar em que ele poderia pensar: o que as pessoas vão falar de mim se eu não vestir essa armadura? O que as pessoas vão pensar de mim se eu não usar essas armas? Mas ele não agiu assim. E muitas das vezes nós não temos a coragem de sermos nós mesmos, porque nós pensamos no que o outro vai pensar de nós, o que o outro vai pensar a meu respeito,
Qual vai ser o julgamento das pessoas? E muitas das vezes deixamos de ser aquilo que Deus espera de nós. Deus não esperava de Davi que ele copiasse as atitudes, os modos, os jeitos das outras pessoas. Deus não esperava que Davi fosse como Saul. Deus não esperava que Davi agisse como Saul. Ele esperava que Davi fosse ele mesmo. E Deus, quando nos chama, Deus, quando nos escolhe, ele sabe daquilo que ele colocou dentro de nós. Deus só queria que Davi fosse ele mesmo e usasse as ferramentas que ele tinha, ainda que as pessoas poderiam julgá-lo em dizer: esse menino é doido, né? Esse menino é maluco, este menino perdeu o juízo, como que ele vai lutar com um gigante com 5 pedrinhas na mão? Como este menino age assim? Então, quando você é original, você vai atrair para você críticas, julgamentos, mas só você sabe quais são as ferramentas que você está carregando. Só você sabe a força que tem dentro de você. E ninguém melhor do que Deus para nos dizer isso. Quando Deus criou cada um de nós, Ele não criou cópias. Deus criou cada um de nós para sermos únicos. E o Senhor nos convida, Ele nos chama: seja o meu imitador nesta terra. O Senhor convida você e a mim: seja imitadores de Cristo nesta terra. Pare de imitar outras pessoas. Pare de copiar outras pessoas. Seja você, na sua autenticidade, nas suas debilidades. Porque Deus é nesses detalhes em que Deus vai usar você, é nesses detalhes em que Deus vai trabalhar em você. Deus não espera que você seja uma outra cópia. Deus espera que você seja você mesmo, daquele jeito que Ele criou você para ser. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Até!